Olá pessoal, Camus Soviético. Bom, vamos comentar um mito aí bastante divulgado nos documentários do History da Carochinha, né? E em alguns filmes, sendo o mais famoso deles o Círculo de Fogo, né? Que tenta mostrar o que foi a Batalha de Stalingrado, né? Que é o mito do fuzil, né? Um fuzil para dois soldados, né? E é mais um mito, né? Ali europeu, né? Muito esquentado, né? Requentado ali pelo esse círculo de fogo, né? Que foi feito, se eu não me engano, por um diretor francês, né? E é aquele típico mito, né? Para dizer que a União Soviética já estava despreparada e que o camarada Stalin não tinha investido, né, nas Forças Armadas, faltando ao Exército Vermelho coisas elementares como o fuzil Mosin Nagant, né? Bom, pessoal, para quem não sabe, o Mosin Nagant, ele sempre esteve na história russa. Você pega a Rússia dos czares, a Rússia soviética e conflitos. Até hoje você vai ver o Mosin Nagant presente, né? O Mosin Nagant foi feito ali, se eu não me engano, nos anos 1800, né, 90 por aí, né? E ele participou dos grandes momentos, né, da Rússia, né? Ele esteve presente, né? Você vai pegar aí a Guerra Russo-Japonesa. Você vai pegar episódios como a, a Revolta do Encoraçado Potemkin, né? A Domingo Sangrento, né? Ali dentro da Revolução, né? De 1905, né? A própria Revolução de 1905. A Revolução de 1917, né? Também a Primeira Guerra, né? A Rússia usou, né? O Mosin Nagant na Primeira Guerra. E a Guerra Civil, né? Guerra Civil e a própria Segunda Guerra, né? Ou a Grande Guerra Patriótica, né? Então vocês veem que o Mosin Nagant é um rifle muito popular na história da Rússia, né? E se tem uma coisa que não faltava ao combatente russo, era um Mosin Nagant e vodka. Ele sempre tinha isso aí, né? Podia não ter o resto, mas ele sempre ia ter o seu Mosin Nagant e o seu e a sua vodka, né? Ali muito pelo frio também, né? E o Mosin Nagant sobreviveu até hoje. E você pode encontrar ele, por exemplo, no Afeganistão, né? Aquelas várias guerras civis ali que houve no Oriente Médio, o Mosin Nagant vai estar lá presente, né? Mas o que aconteceu então, né, na Segunda Guerra? Se não faltou fuzil, né? O que aconteceu foi um racionamento de munições. O que faltou foi munições. Houve um racionamento de munições. Mas por que faltou munições? Né? Por que se deu esse racionamento de munições? Né? Pessoal, em toda guerra, né? Toda guerra, os estrategistas, né? Os bons estrategistas, eles fazem os seus planos para liquidar o inimigo de uma tacada só, né? Não dando a ele nenhuma chance de defesa, de contra-ataque, né? Dando nenhuma reação, né? O bom estrategista procura fazer isso, procura surpreender o inimigo e acabar com ele de uma vez, né? Num único encontro, né? Foi isso que aconteceu durante a Operação Barbarossa, né? A operação da invasão da União Soviética, né? Ao invadir a União Soviética, né? Não só, né, a questão da Blitzkrieg, né? Foi foi um rolo compressor, né? Mas também as próprias táticas que eles utilizaram ali, né? De dos ataques, né? Da escolha dos seus alvos, né? Melhor dizendo, né? Foi muito sábia a escolha dos alvos, né? Então eles não só, né, destruíram quartéis, né, bases aéreas, como a galera sempre fala, né? Eles destruíram os arsenais e as fábricas, né, onde eram produzidas essas armas, né? Então, junto com todos esses quartéis, com esses campos de aviação, né, ah, fortalezas, né, eles destruíram também fábricas, né, os armazéns, né, de munição, locais onde tinha, né, as matérias-primas para a fabricação, né, dessas armas e por aí vai, né? Outra coisa que contribuiu, né, foi também a, a ordem do camarada Stalin
de pegar as fábricas restantes, né, fábricas gigantescas, e levá-las para os Montes Urais, né, onde elas poderiam ser instaladas e ficariam fora do alcance da Luftwaffe, né? Então vocês imaginam aí o trabalho que é você pegar uma fábrica gigantesca, colocar num trem, né, com trabalhadores, tudo mais, né, e mover para um lugar extremamente distante, né? Então isso também vai contribuir, né, para esse racionamento. E também uma coisa que o Ocidente não conhece, né, não conhece, são as esquadrilhas, né, que caçavam os comboios de suprimento, né? Se vocês assistirem, por exemplo, o filme Os Caudas Vermelhas, né, vocês vão ver a história de uma dessas esquadrilhas, né, que era no caso dos Estados Unidos, né, que era composta por negros, né, que atacavam comboios ali na Itália, né. Uma das cenas mais interessantes, né, logo no início, é a explosão de um trem, né. Os caras estão lá voando e acham um trem, né, de munição e tal, e atacam esse trem, né. Então, na União Soviética acontecia a mesma coisa, né. Haviam grupos especializados, né, da Luftwaffe, esquadrilhas especiais, né, para caçar os comboios de suprimentos que iam para a linha de frente, né. Então, muitas vezes, né, esses comboios não passavam com tudo que era necessário para o soldado na linha de frente, né. Vamos supor que a guarnição lá na linha de frente precisasse de 1000 fuzis, eram mandados 1000 fuzis, e aí se encontrava, né, ocorria, né, de se encontrar com uma dessas esquadrilhas, né, que quando não destruía tudo, né, destruíam a metade, né. Então aí os caras iam receber 300, 400 fuzis e munições também, né. E aí também tinha a questão da comida, que também seria pouca, né, para o soldado, né. Então isso aconteceu muito. As esquadrilhas destruíram várias rotas, né, e vários trens de suprimentos, né, durante aí o início da Operação Barbarossa, né, levando aí a escassez de muitas coisas, dentre elas a munição, né, do fuzil Mosin Nagant, né. Também é comida, né, e outras coisas, né. Outra cena do filme que é bem interessante, né, eles mostram lá, né, o Vassili Zaitsev, né, o famoso atirador soviético, chegando lá em Stalingrado, né, e os soldados saindo do trem, já recebendo um fuzil e tendo que lutar, né. Não era isso que acontecia, né. Os soldados já chegavam lá armados com os seus fuzis. Não dava tempo de dar instrução, não dava tempo de falar nada. Mas 90% da cidade estava tomado pelos nazistas, né? E os únicos postos, né, ainda que os soviéticos defendiam, eram basicamente para poder receber esses soldados que já vinham armados, né, e já estavam preparados já para o combate. Então não tem aquela cena, não existiu aquela cena, no caso, né, de um cara lá com um caminhão, né, com uma espécie de megafone lá, e falando, olha, pega um fuzil aí, quem não tiver um fuzil pega a munição e vai atrás do cara. Nem tempo para isso dava, né? Porque os alemães atacavam, né, de forma absurda, né, aqueles locais ali, né? E os soviéticos não tinham tempo para isso e tinham que entrar em combate o mais rápido possível, né? Então não tinha tempo para aquilo ali que aparece no filme, né? Não tinha tempo para isso. Outra coisa, as pessoas falam muito, né, para tentar reforçar esse mito, né, o fato de alguns soldados terem sido achados longe, né, dos seus fuzis, né, sem armas longas, por exemplo, né. Mas isso, pessoal, é simplesmente a coragem do soldado soviético. A marca do soldado soviético na Guerra Patriótica foi a sua coragem, né. Então, muitas vezes, soldados eram achados sem armas longas, como o fuzil Mosin Nagant, não é porque eles não tinham, né,
mas simplesmente porque o soldado soviético, quando acabava a sua munição, né, quando acabava tudo que ele tinha, né, ele dava combate ainda com faca, com pistola e até com porrete, como foi em algumas vezes, né? Você pode ver isso no filme aí, a Fortaleza, né, que vai contar a história da Fortaleza de Brest, né, lá na Bielorrússia, né? Então, a coragem, né, do soldado soviético fazia com que ele mesmo sem a munição do seu fuzil, né, ele fosse à frente, né, e brigasse com os alemães, e isso foi um fato que deixou os alemães muito assustados, porque como é que você vai enfrentar um cara, né, você vai enfrentar um exército, né, que os seus soldados não temem nem a morte, né, e não se dão por vencidos nem quando a munição acaba, né? Então eles ficaram extremamente aterrorizados com isso. E essa foi uma marca em Stalingrado, né? Stalingrado, os caras tinham muito confronto, né? Corpo a corpo, né? Acabava a munição, enfim, acabava as granadas, o cara puxava uma faca ou uma pá, né? Que eles usavam uma pá, que eles afiavam, né? E isso matou muitos nazistas, né? Isso aí ficou na história lá da resistência de Stalingrado, né? Então, por isso, né, que você vai em alguns momentos achar soldados soviéticos mortos com facas, com porretes, né, com essas coisas, né? Mas porque eles davam combate, eram extremamente corajosos, né? Não eram empurrados para o combate à força, não, entendeu? Isso era uma decisão pessoal deles. Eles sabiam a guerra que eles estavam disputando ali naquele momento. Eles sabiam que era uma guerra de extermínio, né? De limpeza étnica, né? E eles sabiam que se eles não oferecessem combate ali até a morte, né? Seja de qual fosse a maneira, né? Eles sabiam que os caras iam passar um rodo numa vila, né? Com muita gente inocente, né? Porque os caras faziam isso, né? Quem tiver com curiosidade aí de saber como era, assista o filme, vai e veja. Vai e veja, vocês vão ver como é que os nazistas faziam, né, naquelas vilas ali, né, naquelas aldeias, né, que não tinham quem defendesse, né, quem defendesse aquele pessoal ali. Então o soldado soviético tinha consciência disso, tinha consciência, né, de que estavam lutando realmente contra animais, né, pessoas que não teriam piedade nenhuma, né, dos civis, né, dos seus familiares, dos seus amigos, e estavam lá mais atrás, né, na retaguarda. Então, esse vai ser o motivo de você encontrar, vez ou outra, né, um soldado longe ali do seu armamento, né, um soldado que foi morto e não tinha uma arma longa, como um fuzil, por exemplo. Né? Não era porque ele foi jogado ali sem as armas, né, mas é porque ele deu combate até o último momento. Até o último momento ele vai resistir ali, né? Então, essa é outra coisa que eles tentam jogar para dar uma reforçada nesse mito aí, né? Não, porque o NKVD jogava, né, as pessoas lá com o chamado escudo de carne, né? A direita adora propagar esse mito, né, do escudo de carne, mas era simplesmente a coragem do povo soviético, e várias personalidades vão falar da coragem do soldado soviético, né? E o soldado soviético, como eu já falei, ele se doava, né, assim, porque ele sabia, ele tinha consciência da guerra que estava sendo travada ali na União Soviética, né? Então, é mais um filme aí anticomunista, né? Dos vários que a Europa e os Estados Unidos lançam, né? Anualmente, né? Mas que você vê esse mito aí, né? Em vários lugares, né? Em vários centros aí de debate, né? Em vários fóruns na internet, né? Que a galera que gosta de conversar sobre militarismo, né? Vai jogar. Mas o soldado soviético, né? Ou o Stalin, né? Era foi perverso, jogou os soldados sem armamento, né? E quando não é isso, né? Falam, ó, a União Soviética estava despreparada porque lhes faltava até o mais básico dos básicos, que era o fuzil Mosin Nagant. Mas como já demonstrei, o fuzil Mosin Nagant ele está presente, né, durante muitas décadas, né, na história russa, né, era uma arma básica e faltou
por esses motivos que eu falei, né? Primeiro, a natureza da operação, né? Da Operação Barbarossa, né? Que invadiram ali com um número gigantesco de homens, né? E selecionaram muito bem seus alvos, né? Não só a Blitzkrieg já era uma tática destruidora, né? Porque ela penetrava nas partes mais fracas das linhas e acabava isolando, né? As guarnições soviéticas umas das outras, né? Isso também vai contribuir para para não chegar, né, suprimentos nessas guarnições que estavam combatendo, como também, né, os alvos, né, que eles selecionaram, né, varrendo ali quilômetros e quilômetros de fábricas, né, que eram importantíssimas para o esforço de guerra, né. Outra coisa, né, foi a ação, né, desses grupos, né, dessas esquadrilhas especializadas que caçavam os trens de suprimento, né. Eu estava até um dia desse vendo uma foto muito bonita, né, de um trem que estava lá, estava destruído, né, numa montanha, o mato estava tomando de conta, né, e já estava ali meio que parte do cenário, né, muito bonito, né. Então você ia ter, né, a ação, né, várias vezes desses grupos, né? É tanto que os pilotos, né, alemães, eles vão ter um número elevado de abates, né? Em relação aos pilotos aliados, né, mas justamente porque eles faziam várias saídas durante um dia, né? Então eles não só derrubavam esses aviões, né, mas também explodiam, né? Vários trens e vários comboios de suprimento, como esses aí que eu estou falando para vocês, né? E também, pessoal, a questão, né, da própria estratégia que Stalin adotou no começo a fim de proteger as fábricas restantes, né, da Luftwaffe, né? Caso ele não fizesse isso, né, seria muito difícil aí para a União Soviética resistir, né, e produzir, né, o tanque aí T-34, que foi um dos tanques mais importantes e tido como um dos mais poderosos da Segunda Guerra, né? Tanque médio aí, né? Mais poderoso, né? Então, se gostou, deixa o gostei, compartilha e vamos à luta.